Aleluia, glória a Deus, boa noite, Lagoinha The Field, que alegria, que privilégio estar com vocês aqui essa noite. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que privilégio estar aqui. E olha, gente, eu não sei o que aconteceu aqui nessa conferência do Espírito Santo não, mas o ambiente está impregnado da presença de Deus. Durante o louvor, quando a gente estava louvando, eu me ajoelhei no chão para adorar. E quando eu me ajoelhei no chão, eu vi chamas de fogo pelo chão. E eu me senti como Moisés se sentiu no dia que ele teve um encontro com Deus na sarça. E de dentro da sarça Deus gritou, Deus bradou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E eu quero declarar sobre você que está aqui hoje, que você não veio para esse culto porque você quis, porque você se organizou, porque alguém te convidou. Você veio para esse culto porque Deus marcou um encontro com você. Deus tem uma palavra de direção e de destino para a sua vida essa noite. E eu creio que em nome de Jesus, tudo que será ministrado aqui essa noite não será apenas a nível de ensino, mas será principalmente a nível profético. Como já foi dito aqui agora há pouco, eu não sou mestre, eu não sou alguém que tem o dom, de ensinar como um professor. Deus me levantou como profeta e eu estou confortável naquilo que Deus me chamou. Eu sei que quando Deus manda eu pregar uma palavra, você sempre pode pesquisar mais sobre ela, receber alguns ensinos sobre aquele tema, mas quando Deus coloca uma palavra na minha boca e eu sempre busco dele antes de pregar em uma igreja, eu sou ainda um pregador à moda antiga. Eu não uso o chat GPT, porque eu não quero procurar esboço de inteligência artificial. Eu recebo do Espírito Santo ainda, eu busco dele ainda, eu pergunto para ele ainda o que é que a igreja está precisando ouvir, e assim continuará sendo em nome de Jesus. E é por isso que eu não tenho dúvida que a palavra que Deus preparou para o nosso coração essa noite, sem dúvida é uma palavra profética, que não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para qual foi designada. Então, se você veio para esse culto, essa palavra é para você. Olha para a pessoa do seu lado e fala: a palavra é para você. Fala assim: não é para quem faltou não, é para você essa palavra. E olha que é muito perigoso você dizer isso antes de eu começar a pregar, porque vai que a palavra é só de conserto, né? Você vai falar: meu Deus, eu estou precisando me converter desse jeito. Mas não temas, porque quem me conhece, quem me ouve pregar, sabe que Deus me usa muito na exortação. Mas por incrível que pareça, a palavra hoje é uma palavra profética de vitória e de destino. É um convite de Deus. Deus vai transicionar pessoas que estão aqui. Tem pessoas que estão à beira de transicionar. E tem algumas pessoas que têm medo disso, porque acham que toda transição ela é geográfica. Às vezes ela é, mas eu confesso que pelo Espírito o Senhor me fala que pessoas vão transicionar aqui, não de país, não de cidade, mas vão transicionar de mentalidade, vão transicionar de versão. Deus vai te apresentar uma nova versão de você mesmo. Tem gente que às vezes fala: Senhor, muda o meu casamento, transforma o meu casamento. E eu aprendi um dia em uma citação da pastora Viviane Martinello, em que ela disse que Deus não restaura casamento. E eu, na primeira hora que eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, Deus não restaura casamento. E aí ela completou: Deus restaura pessoas, e pessoas restauradas têm o seu casamento restaurado. E é algo que eu e você precisamos entender. Deus só pode fazer algo novo na sua vida quando você é uma pessoa nova. Quando você ativa uma nova versão sobre a sua vida, ativa um novo eu na sua vida. Então se prepare, porque se você entrou pelas portas desse auditório, tem mudança chegando para a sua vida. Tem mudança chegando dentro de você, em nome de Jesus, amém? Antes de começar a ministrar, que na verdade eu já estou ministrando, quem está tomando posse já diga glória a Deus. Eu quero só louvar a Deus pela presença da minha amada esposa que está aqui, pastora Thaís Portela. Meu amor, levante só para o povo ver como você é linda, como Deus honra quem ora muitos anos. 34 anos orando, viu, igreja? Aí você fala: eu estou com 40, não casei ainda. Deus está preparando o melhor para a sua vida, crê somente, amém?
essa é a minha esposa maravilhosa que está me acompanhando aqui hoje. Também louvo a Deus por alguns amigos muito especiais que estão aqui. Estou aqui com uma família que eu amo, que sinceramente eu só acreditei quando eu abracei eles aqui pessoalmente, porque eles pegaram um tempinho para chegar aqui. Doutor Domingos Mantelli, doutora Érica Mantelli, a Ju, a Isabela estão aqui. Essa família, eu queria que a gente aplaudisse ao Senhor por essa família, que é uma família muito especial. São tanto amigos nossos da nossa casa, da nossa vida, como também são membros atuantes da Lagoinha Alphaville, lá da nossa casa em São Paulo. Então, que privilégio estar com vocês aqui hoje, viu? Estou muito feliz. Também estou com a minha irmãzinha do coração, Andressa, que eu estou tendo a alegria de revelar. Ela hoje mora aqui com seu esposo. Estou conhecendo a Nicole, minha sobrinha. Também estou feliz que o Neivaldo está aqui, que eu encontrei ele hoje no shopping com a sua esposa e ele veio. Enfim, todo mundo que está aqui, o Luiz também que está aqui, todos que vieram para esse culto. Irmão, uma quarta-feira à noite, todo mundo na correria que é, morar nos Estados Unidos e a igreja está desse jeito, é para glorificar de pé, viu? É para glorificar a Deus pela vida de cada um. Que alegria! E o perigo é só que eu estou empolgado para pregar essa noite. E o perigo do pastor empolgado é aquele bem ali, ó, aquele cronômetro ali que não é de Deus, que eu ainda estou cumprimentando as pessoas, ele já está em 23 minutos. Apaga isso aí em nome de Jesus. Eu estou brincando, eu vou tentar respeitar. E eu estou muito feliz porque o nosso querido pastor Diego não está aqui, né? Infelizmente, ele falou que estava de férias. Eu falei que eu só vou perdoar ele um dia antes da Santa Ceia, lá de Alphaville, que eu vou ter que perdoar realmente, porque eu amo muito o Diegão, a sua família. Mas ele está aqui super bem amparado por esse time maravilhoso, paizão, mãezona, pastor Diego, Mateus, sua esposa, todos. Que privilégio. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a Flórida não está preparada ainda para o que Deus vai fazer através da Lagoinha The Field. Tem gente que ainda não está entendendo o que Deus está fazendo aqui. A mesma visão que eu tive quando o pastor André chegou em Alphaville, a gente foi lá na casa dele e o Senhor me usou para ele como profeta, dizendo que Deus ia mudar o epicentro de avivamento que estava sobre a vida dele ali para São Paulo. É a mesma sensação que eu tenho quando eu venho aqui nessa igreja, que existe um epicentro de avivamento aqui nesse lugar e nada para, nem o governo americano para o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E eu não falo isso a nível de desonra, pelo amor de Deus, Trump não me prenda, eu respeito você e a sua lei. Inclusive nós estamos muito gratos ao Trump, porque ele está ajudando até no Brasil. Glória a Deus por isso, que Deus vai usar os Estados Unidos para ajudar a nossa nação. Mas o que eu digo é que eu e você precisamos entender que a Bíblia fala no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E já tem a ver com o que eu vou pregar essa noite, e é por isso que eu já quero dizer que você precisa entender, a toalhinha, que você precisa entender que algo que cada um que está aqui, e eu sei que eu falo para um público de pessoas que não apenas estão visitando aqui essa casa, mas eu creio que tem muita gente que mora aqui em Miami, e a gente tem acompanhado do Brasil, né, todos os desenrolares das situações aqui, desde que o novo governo assumiu. Nós concordamos com a maioria das coisas, mas nós sabemos que tem muita gente que ficou com o coração aflito a nível de documentação. Mas eu digo para você, sem medo, e não se preocupe ou não se defenda, se arme para o que eu vou falar. Mas algo que eu quero dizer para cada um que está aqui essa noite, e eu digo como profeta de Deus: pare de se preocupar com isso. Samuel, mas é a minha vida que está aqui. A sua vida não está na mão do Trump, a sua vida está nas mãos de Deus. Samuel, e se por acaso acontecesse de eu ter que voltar para o Brasil? Irmão, bota uma coisa na cabeça de vocês: às vezes tem coisas que Deus permite na nossa vida. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Não levante e vá embora, que eu ainda nem comecei a pregar. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas uma coisa eu te adianto, que às vezes quando Deus permite acontecer coisas conosco que a gente não gostaria que acontecesse, e que aparentemente aos nossos olhos é como se a gente estivesse dando passo para trás, muitas vezes é Deus te realocando, é Deus te reposicionando. Deus é quem está no controle, e é isso que você precisa confiar. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha pergunta é: quem ama a Deus aqui hoje? Se você ama a Deus, meu irmão, tudo tem que cooperar para o seu bem.
E a gente tem que entender que às vezes até dar alguns passos aparentemente para trás, muitas vezes é dar passo para frente. Porque eu acredito que você nunca percebeu, mas um dia Deus me usou em profecia para uma pessoa, e aí foi quando eu comecei a entender e ter essa visão clara acerca disso que eu vou falar. Um dia Deus me usou para alguém, falando que Deus estava puxando essa pessoa para trás, e que nos próximos meses essa pessoa ia pensar que a vida dela estava caminhando para trás, mas Deus mandava dizer para essa pessoa que Deus estava fazendo com ela como o arqueiro faz com a flecha. Ele puxa ela para trás, mas quanto mais ele puxa ela para trás, mais longe ela vai quando ele soltar. E o Senhor diz para pessoas que estão aqui essa noite: comigo, até andando para trás, você anda para frente. Comigo, até quando eu muitas vezes te reposiciono, comigo sempre dá certo. Agora a questão é: você confia em Deus para isso? Que a grande verdade, irmão, é que a gente vive abrindo a boca para dizer que crê em Deus, mas a gente só crê em Deus enquanto as coisas acontecem no nosso jeito, enquanto tudo acontece debaixo do nosso schedule. Eu falei certo? Da nossa agenda, da nossa organização. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: meu querido, eu não sei se não te avisaram, mas o profeta veio avisar aqui hoje, que a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, a vida não é mais sua, você não manda mais em você, Deus é quem está no controle. Então se submeta, abra o seu coração, ore, confia, entrega e descansa. Ora, confia, entrega e descansa. Fala comigo: ora, confia, entrega e descansa. Fale comigo: a única coisa que eu posso fazer é orar, confiar, entregar e descansar. E entregar, meu irmão, é entregar, tá ouvindo? Porque tem gente que fica: Senhor, toma nas tuas mãos. É quando Deus começa a mexer: não, Senhor, me devolve, que não é do jeito que eu queria não. Mas quando você confia em Deus, meu irmão, você precisa se submeter aos processos dele para a sua vida. E falando em processos, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas. Vou ler o Evangelho do Dr. Lucas, em homenagem aos meus amigos médicos que estão aqui. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo de número 5, versículos de número 33. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 33. Eu quero ler essa palavra porque verdadeiramente é o que o Espírito Santo testificou ao meu coração, que eu deveria profetizar sobre a vida de cada um de vocês, acerca desse novo tempo que o Senhor vai fazer cada um de nós aqui viver. Tem gente que às vezes fala: meu Deus, esses crentes adoram falar sobre o novo, esses crentes adoram profetizar que é o novo, é a nova estação, é o novo tempo. Meu Deus, é quantas estações? Para você que não estudou, não foi por falta de tentativa dos seus pais, foi por irresponsabilidade sua. Existem no mínimo, na natureza, por ano, 4 estações. Então se até a natureza em um ano muda por 4 estações, quem é você para ficar parado por 10 anos? Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de novos níveis, Deus é um Deus de coisas novas. Deus não te criou para ficar estagnado, parado, paralisado. É por isso que Deus mexe tanto com a sua vida, Deus movimenta tanto com a sua vida. Tem hora que você olha e fala: meu Deus, minha vida estava tão tranquila, já moveu de novo. É, porque quando a sua vida move, Deus te ensina a depender dEle, a confiar nele, a ser guiado por Ele, a ser empurrado muitas vezes para você viver o destino que Ele tem para a sua vida. E é por isso que até você que aparentemente acha que não tem nada para mudar na sua vida, hoje você vai ouvir de Deus, que Deus tem novas estações para a sua vida, Deus tem novos tempos, e isso em todas as áreas. Samuel, eu sou casado, mas o meu casamento está meio difícil, Deus vai me dar um novo casamento? Aí não, Deus vai te dar um novo você, para você viver um novo casamento. Porque casamento, meu irmão, a gente não pode ficar mudando na brincadeira não, ok? Eu aprendi uma frase que eu amo repetir. Eu sei que ela é às vezes meio chata para alguns, mas eu gosto de falar porque eu aprendi no Ceará. E cearense é uma raça incontrolável. Tem algum cearense aí? Diga aleluia. Coisa boa. Eu bom demais pregar para nordestino. Quem é nordestino aqui? Diga isso. Gente, eu aprendi lá no Ceará com um amigo meu que casou
e descobriu que casou com a bruxa, senta na vassoura e voa. Porque não tem esse negócio de ficar, não, eu descobri que a minha esposa é uma bruxa. Pois vira Harry Potter e vai lá viajar com ela na vassoura dela. Aproveita. Então, tem coisas que não vão mudar. Por exemplo, tem pessoas que às vezes acham que o que vai mudar é o emprego. Pode ser que mude, mas às vezes Deus quer mudar você através do emprego. Sabe, irmão, um dia eu aprendi uma frase, que essa frase virou uma chave na minha vida. E a frase dizia que quando a gente ora muito para Deus mudar uma situação, e a situação não muda, é porque Deus quer mudar a gente, não a situação. E só quando Deus muda a gente é que a situação muda. Aí tem gente que está aqui orando, clamando. Meu Deus, por que eu não vejo resposta? Porque você não se movimenta. Deus está esperando você se movimentar. E o mais triste, sabe o que é? É que o crente rebelde, com a visão parcial, limitada, cego espiritualmente, ele não percebe que está tudo convergindo para uma mudança dele, e ele querendo mudar as coisas na força do braço. E Deus dizendo para você: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então olha o que é que a Bíblia fala que Jesus ensinou. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33. Na verdade eu já quero ir para o versículo 36. Hoje eu estava lendo essa passagem de novo, e eu, para poder ganhar tempo, eu já queria ir para o 36, que diz assim a palavra de Deus: Jesus também fez essa comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha, porque se fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço do pano novo, que não combina com a roupa velha. Ninguém também põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres rebentam, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Só para ser responsável com a palavra de Deus que nós acabamos de ler, eu quero só situar vocês nesse contexto de maneira muito rápida, já para eu fluir na palavra que o Senhor mandou eu liberar. Mas para que vocês possam entender, nesse exato momento em que Jesus trouxe uma das frases mais famosas do vocabulário popular cristão, que é a famosa frase: Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Todo mundo já ouviu essa frase. Em algum momento, sempre que você quer profetizar uma mudança para alguém, você sempre alerta a pessoa acerca disso, que não se coloca vinho novo em odres velhos. E qual foi a situação em que Jesus ensinou isso? E nós acabamos de ver no capítulo 5 de Lucas. A Bíblia diz que os fariseus, religiosos, atribulados, problemáticos, estavam observando os discípulos de João Batista e os discípulos de Cristo. E em uma rápida análise, eles perceberam que os discípulos de João Batista jejuavam diariamente. Já os discípulos de Jesus não ainda tinham uma rotina programada de jejum. E aí foi quando, na tentativa de tentar difamar, na tentativa de tentar desmerecer, eles chegaram e falaram: vem cá, Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus, que está dizendo aí que é o Messias, não jejuam? E aí foi quando Jesus disse algo que é muito profundo, que dá para eu pregar 2 horas sobre isso. É por isso que eu não vou nem me deter na profundidade, na complexidade dessa leitura, mas só para vocês entenderem, Jesus olhou para eles e respondeu igual uma faca tramontina, como ele sempre respondia. E eu amo ele, eu amo a forma com que Jesus se movia, por isso que eu pareço com ele. E Jesus na hora respondeu: não é educado os convidados de um casamento jejuarem na presença do noivo, porém quando o noivo for tirado, os convidados jejuarão. E ali foi quando Jesus, de certa forma, ele quis explicar algo tão profundo e que a gente precisa entender. Ele explicou que os discípulos de João Batista, agora ampliando aqui esse contexto, eles jejuavam pela vinda do Messias. Você tem noção que os discípulos de João Batista, eles jejuavam diariamente, clamando por algo que estava diante dos olhos deles? Eles ainda estavam pagando um preço para o Messias vir, quando na verdade o Messias já tinha vindo. Jesus estava lá diante deles e eles não percebiam. E isso já serve para você, viu?
Tem momentos que o novo está diante de você e você não está vendo. Tem momentos que tem coisas que você está orando faz tempo e você às vezes não está valorizando, não está percebendo. Porque detalhe, também tem momentos que a nossa bênção não vem no pacote que a gente espera. Então muito cuidado, para você não desperdiçar o presente que Deus está mandando por conta da embalagem. Aí os irmãos que se acham feios já estão dando glória a Deus. Eita, está falando de mim. Vai aparecer uma varoa para mim, certeza. Não estou falando de beleza. Até porque beleza é uma coisa relativa. Todo mundo é bonito aos olhos de Jesus, como a nossa querida irmã Ana Paula Valadão já nos ensinou. Você é linda demais, perfeita, pelo menos aos olhos do Pai. Estou brincando, mas o que eu quero dizer é que é fato que quase sempre as promessas que Deus nos faz nunca vêm tão fácil quando a gente imagina. Às vezes a grande porta que Deus tem para a sua vida começa com esforço e com suor. Aí você olha e fala: ah, mas esse trabalho não é de Deus, porque eu estou trabalhando muito. Meu querido, processos. O livro do profeta Zacarias nos diz: não desprezem os pequenos começos. Tem momentos na minha e na sua vida que a gente perde anos da nossa vida num deserto que já era para ter acabado, porque a gente não tem humildade para aceitar a forma com que Deus quer nos abençoar. E é por isso que eu e você precisamos entender isso, que a gente precisa de visão espiritual para conseguir enxergar o que Deus está fazendo. Enfim, o fato é que os discípulos de João Batista jejuavam pela chegada de um Messias que já estava com eles. Aí Jesus então vai lá e os confronta, e aí ele lança essa analogia para tentar desenhar, na tentativa de que as pessoas entendessem. Ele fala: gente, isso traduzindo para o meu vocabulário cearense, ok? Ele chega e fala: gente, é difícil lidar com vocês, porque eu estou aqui trazendo o meu reino, trazendo uma nova aliança, um novo evangelho, mas vocês religiosos não conseguem acessar, porque não tem como costurar um pano velho em um remendo novo. Não tem como vocês acessarem a nova aliança que eu estou trazendo, que é muito mais excelente do que a aliança mosaica, se vocês não mudarem a mentalidade de vocês. Não tem como eu deitar o meu vinho novo em um odre velho, porque Jesus mesmo explicou que o odre ia arrebentar. E eu também acho válido explicar isso, que eu sei que muitos já sabem, mas sempre é bom a nível de conhecimento você entender que esse odre que Jesus fala nessa parábola era uma bolsa de couro que era feito com a pele de cabras. E essa bolsa de couro chamado odre era o recipiente mais utilizado naquela época no Oriente Médio para carregar líquidos, que eram óleo, vinho, água e afins. Só que a Bíblia diz que quando essa bolsa de couro era nova, quando era de uma pele nova, de uma cabra recém-sacrificada, ela ainda era jovem, ou seja, ela tinha uma capacidade de elasticidade. É por isso que as pessoas tinham o costume de colocar o vinho novo naquela bolsa nova, naquele odre novo. Por quê? Porque o vinho ainda tinha um tempo de fermentação, e essa fermentação produzida por gases automaticamente ia esticar a bolsa de couro. E eu aprendi um dia até em uma pregação do pastor André, vou falar bem muito dele, por poder os papais dizerem que eu estou honrando muito ele, que eu honro mesmo. Que eu aprendi com o pastor André um dia, uma frase que ele sempre gosta de dizer, que o novo de Deus ou te expande ou te explode. É por isso que você precisa entender que tem vinho novo que Deus não derramou ainda na sua vida, porque você não está pronto. Porque se Deus derrama antes, se desperdiça o vinho e o odre. É tanto, irmão, que a gente tem que entender que a gente tem que agradecer por orações que Deus ainda não respondeu. Porque se Deus não respondeu ainda, não é porque Ele não está ouvindo, é porque você não está pronto ainda para receber. Eu amo uma frase do, como é o nome dele, meu Deus? Não é do Drummond. Também vou usar essa frase daqui a pouco, que foi até bom lembrar. Mas é uma frase de algum teólogo desses, eu não anotei não. Mas enfim, a frase diz que, fui lembrado do autor, esqueci a frase. Não, lembrei. A frase diz,
Vocês riram, eu me esqueci de novo. Não, pera que eu vou lembrar. Vocês estão rindo por quê? É tenso, viu? Pregar. Vocês estão nervosos, não estão sentados aí de boa. Mas escute. A frase, lembrei. A frase diz que, meu Deus, ela vem e volta. Não, lembrei. Cala a boca, pelo amor de Deus. Todo mundo, silêncio. A frase diz que se nós soubéssemos tudo que Deus sabe, nós pediríamos a Ele exatamente o que Ele nos dá. Eu vou repetir porque ela deu trabalho eu lembrar. Inclusive, se quiser, anote. Se nós soubéssemos tudo que Deus sabe, nós pediríamos exatamente o que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque você vê o hoje, Deus vê o amanhã. Você vê o que é bom nesse momento, Deus vê o que é bom para sempre. Tem coisa na tua vida, meu irmão, que você era para estar agradecendo que não aconteceu do seu jeito. Quantos nãos você precisou receber para você estar aqui hoje? E é por isso que eu estava até num podcast semana passada, e nesse podcast eu disse que a gente tem que agradecer muito mais a Deus pelas pessoas que nos afrontam do que pelas pessoas que nos bajulam. Porque as pessoas que nos bajulam nos adormecem, nos anestesiam, nos estagnam. Já as pessoas que nos confrontam nos expandem, nos esticam e até nos fazem mais crentes. Tem perseguição que eu vejo, alguns momentos que nós passamos, que são uma bênção. Porque eu não sei se você percebeu, mas tem luta que deixa a gente mais crente. Tem ou não tem? Seja humilde para afirmar. Que às vezes quando você está mais crente, ou quando você está mais na luta, é porque você... eita, sai Espírito do pastor Diego, ele está por aqui. Eu estou brincando. Senhor, me cobre com teu sangue nesse altar. Eu não aceito pegar nenhuma característica, estou brincando. Eu amo o Diego. Eu brigo com ele porque eu tenho intimidade, viu? Mas enfim, eu e você precisamos entender, irmão, que nós precisamos nos submeter ao novo de Deus. Só que não existe novo de Deus se não existir um novo você. Eu sei que essa palavra parece um óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito. Porque tem gente que está dormindo e não está entendendo. Samuel, parece que a minha vida está dando voltas. Parece assim que eu estou dando voltas e não saio do lugar. Pois é, culpa sua. Não é culpa de Deus. Por quê? Porque para poder você acessar o novo que Deus tem preparado para a sua vida, você precisa acessar o que Deus quer de você nessa estação. Sabe, meu irmão, eu poderia falar de mil coisas que trazem aquela palavrinha poderosa chamada maturidade. Tem coisas na nossa vida que a gente só acessa quando a gente tem maturidade. Essa é a palavra-chave que você precisa sempre estar refletindo e se analisando. Será que eu estou uma pessoa madura? Porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu conheço meninos com 45 anos de idade, e eu conheço homens com 18 anos. Sabe por quê? Porque maturidade não tem a ver com quantos parabéns você já bateu. Maturidade tem a ver com o que você aprendeu com as experiências que você passou. E tem gente que nasceu em uma família difícil, em um contexto difícil, por situações difíceis. Tem gente que foi provado em provações que você falava: meu Deus, eu não aceito. Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu não mereço estar passando por isso. E eu sei que às vezes tem momentos nosso que a gente está numa prova, num deserto, que Deus tem vontade de descer para abraçar a gente. Mas como um pai, Ele fica olhando de longe falando assim: filha, eu sei que está doendo, mas eu preciso deixar você passar por isso agora. Porque se eu não deixar você passar por isso, você não amadurece. E se você não amadurece, você não acessa o que eu preparei para você. E o que eu preparei para você é bom, é melhor do que o que você imagina. Só que a chave que dá acesso para esse novo é o seu amadurecimento. A gente vai ler no livro de Gálatas uma chave bíblica que diz que o herdeiro do trono, ele não se diferencia do escravo enquanto ele é menino, até o momento em que ele cresce, adquire maturidade e tem autoridade para exercer o seu reinado. Ou seja, tem uma frase que a Thaís me lembrou agora há pouco, que é do nosso querido Drummond Lacerda, que o Senhor recolheu, um dos mais famosos professores do carisma que já existiu, que o Senhor guardou para si, né? O ex-marido da pastora Raquel Tavolazzi, hoje Tavolazzi, né? E tem uma frase dele que sempre me impactou. Há uns 12 anos atrás eu ouvi essa frase, que na verdade era o título de um livro dele, que dizia que a plenitude de Deus
está esperando você crescer. Meu Deus, essa pregação está só assim, ó. Tap, tap, é eita atrás de eita. Quem pode dizer ainda bem que eu vim? Ainda bem que eu vim. Acaba não, é só vocês amarrarem aquele rapaz ali da televisão, ó. Enfim, o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é: não é Deus que tem que mudar o contexto vai mudar naturalmente, porque Deus dá ordem. Agora o contexto só recebe ordem para mudar quando você viver o seu processo. Samuel, e que mudança é essa? Pelo amor de Deus, eu já estou desesperado aqui nesse culto, porque eu quero colaborar com essa mudança, eu quero acelerar o processo. E entre algumas coisas que o Espírito Santo comunicou ao meu coração, quando eu estava recebendo dele essa mensagem, que nós precisamos mudar para poder ser esse odre novo, foi mudança de mentalidade. Irmão, mudança de mentalidade é muito mais profundo do que você imagina. Mudança de mentalidade, para poder ser bem claro, é como quando Deus tirou o povo lá do Egito da mão de Faraó. Olha que tirar o povo de 430 anos de escravidão era desafiador. Deus mandou Moisés ir lá, deu ordem para poder Moisés tirar o povo, deu ordem para Faraó. Faraó teimou. Deus começou a mandar praga, mandou uma, mandou duas, mandou 5, mandou 10 pragas. E a última praga foi ferir o primogênito de todos os egípcios, desde o primogênito físico humano, filho de Faraó, até o primogênito dos animais. Foi uma matança terrível que houve naquela noite. Ou seja, foi uma luta para o povo sair. E ali Faraó teve que ceder. Só que quando a gente pensa que era difícil tirar o povo do Egito, a gente vai lendo o livro de Êxodo e percebe que uma viagem que era para ter durado 11 dias em linha reta, presta atenção nessa informação, tem gente que não sabe, do Egito para a terra prometida, alguns estudiosos dizem que era em linha reta uma viagem que era para eles terem gasto 11 dias. Só que sabe quanto tempo esses 11 dias viraram? 40 anos. Eles perdidos no deserto. Por conta do quê? Da mentalidade. E aí é onde a gente aprende que muito mais difícil do que tirar o povo do Egito era tirar o Egito do povo. Porque eles estavam lá no deserto caminhando e a cabeça pensando. Irmão, enquanto Deus mandava maná, um milagre sobrenatural, eles estavam lá festejando. Quando Deus exigia compromisso, eles ficavam nervosos, porque eles só queriam o quê? As bênçãos de Deus. Eles não queriam compromisso com Deus. E deixa eu te dizer, quem te dá bênção sem compromisso é Satanás, para depois te cobrar e arrancar tua alma. Deus não. Deus só te abençoa depois que Ele te aperfeiçoa. Com Deus, meu irmão, não tem elevador, com Deus não tem micro-ondas, com Deus não tem cliquezinho não. Com Deus o trabalho ainda é artesanal. É por isso que você não vê Deus no computador, você vê Deus sendo representado por um oleiro na olaria, trabalhando com paciência e moldando os seus vasos. Você não é computador na mão de Deus, você é barro nas mãos do oleiro. E uma coisa eu te digo, por conhecimento de causa: seja um barro moldável. Não seja um barro duro não, porque se você for um barro duro, Deus vai ter que te quebrar várias vezes. É tanto que a Bíblia diz no capítulo 18 de Jeremias, quando o profeta tem essa visão da olaria, que o vaso quebrou-se. Só que eu amo que a Bíblia diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Até quando Deus nos quebra, é nas suas mãos. Agora a minha oração por você hoje é: colabore com o processo. Aprenda logo o que Deus está querendo te ensinar. Muda logo essa mentalidade. Assim como Jesus estava tendo dificuldade com aquele povo religioso, fariseus, saduceus, escribas, que estavam rejeitando o próprio Messias, o Cordeiro de Deus. É tanto que eles matam Jesus, porque eles não aceitam os moldes em que Jesus veio.
É tanto que tem pessoas que toda semana, quando eu abro a minha caixinha de perguntas no Instagram, quase sempre o povo me pergunta: Samuel, se Jesus era tão bom, por que nem os judeus receberam ele? Tem gente que tem essa dúvida legítima, porque o povo sabe que até hoje Israel passa pelo que passa porque não reconheceu o Messias. Mas por que os judeus não reconheceram Jesus quando ele veio a primeira vez? Porque eles esperavam um grande líder, um líder bélico, militar, que iria livrar Israel das mãos dos povos que o oprimiam. E na verdade Jesus não veio para militar contra poderios dessa terra. Primeiro Jesus veio para pagar o preço. A primeira vinda de Jesus não é sobre vitória bélica, é sobre vitória espiritual. É por isso que a maior vitória de Jesus naquela época não era vencer os homens, mas era vencer a si mesmo, se permitindo ir para a cruz. Irmão, você sabe o que é Deus? Sabe o que é Jesus podendo em um estalar de dedo matar todo mundo? Ele se permitir ser entregue. Irmão, até para morrer Jesus precisou liberar a morte para levar ele. Porque os estudiosos dizem que só as chibatadas, os chicotes que ele recebeu antes de ir para a cruz já tinham potencial para matá-lo. Mas ele não morreu lá, sabe por quê? Porque ele tinha que cumprir as profecias messiânicas de Isaías, que diziam que ele subiria ao madeiro, que os ossos dele não seriam quebrados, para que se cumprisse as profecias. E assim foi. Quando Jesus está lá agonizando, depois de horas, a Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: Tetelestai, que significa estar consumado. E logo após isso ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. A morte esperou Jesus ser entregue. É tanto que quando Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, irmão, olha que loucura. Pedro, caminhando com Jesus, tentou impedir Jesus de viver o processo dele. Sabia que tem gente que às vezes quer nos ajudar e nos atrapalha? Isso serve muito para os pais, viu? Tem muito pai e mãe que fica super protegendo os filhos e impede eles de amadurecerem. Aí quando cresce está dando trabalho. Viu? Quem tem filho criança, aproveite, que ainda está em tempo. Que essas duas aqui agora chega a ficar preocupadas. Mas um filho não pode crescer só com sim. Ah, mas meu filho é bonzinho demais, ele merece. Pois é, mas ele tem que aprender a ouvir não, mesmo merecendo sim. Porque a vida não é feita só de sim, a vida também é feita de não. Ah, Samuel, não, pois Deus só me diz sim. Eu duvido que Deus só te diz sim. Se você só recebe sim, se você nunca é confrontado, se Deus nunca pede para você renunciar a nada, me perdoe, você não está servindo a Deus verdadeiro, você está servindo a si mesmo, achando que é Deus. Você está usando a voz da sua consciência para falar coisas boas para você. Porque com Deus, meu amigo, tem renúncia sim. Com Deus tem abandono de pecado sim. É tanto que eu estou aqui para alertar você que está aqui em Miami, que acha que aqui em Miami tudo pode, aqui em Miami tudo é livre, aqui em Miami o povo é moderno. O povo pode ser moderno, a cultura pode ser adiantada, mas a Bíblia continua a mesma. Deus continua permitindo e exigindo que você cumpra os princípios da palavra. Quer um casamento abençoado? O rapaz quer casar com Rebeca, mas não sai dos pubs que só tem Jezabel. Tá na igreja domingo, aí quando é sexta vai dar uma volta no Egito, no mundo. Diga assim: fala Deus. Não adianta nada essa carinha de santinha aqui na quarta-feira no culto fé, se na quinta e na sexta você sai tocando terror. Porque para Deus, irmão, o que conta não são 2 horas de culto não, é a semana inteira quando você passa por essa porta. Ser crente aqui é fácil. Ser luz dentro da igreja é fácil, porque aqui está cheio de luz, meu irmão. Às vezes você não está nem brilhando, você está queimado e está resplandecendo a luz do seu irmão, e pensa que é você que está brilhando. Meu Deus, eu tenho que acabar, porque senão eu vou ser cancelado aqui hoje. Já estou encerrando. Você quer viver o novo de Deus? Mude a sua mentalidade. E aqui, meu irmão, eu falaria 1000 coisas sobre mentalidade. Mentalidade de escravo, mentalidade consumista. Sabe qual é a mentalidade que você tem que ter? Me permita falar rapidamente. Você tem que ter mentalidade de filho e filha de Deus. Deixa eu te falar, Jesus não é um gênio da lâmpada não.
que você esfrega com oração forte, Ele é obrigado a te dar 3 desejos. Jesus é o teu Salvador, mas além de Salvador, Ele é o teu Senhor. Quando a gente faz a oração de confissão, como Romanos nos ensina, capítulo 10, versículo 9, o que é que está escrito lá? Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, será salvo. Sabe qual é o nosso problema? Todo mundo quer Jesus como Salvador. Ah, Jesus me salva, paga o preço por mim. Agora, quase ninguém quer Jesus como Senhor. Mas deixa eu te falar, o pacote é completo, viu? Todo mundo quer prosperar, mas não quer trabalhar. Deixa eu te dizer, o pacote é completo, viu? Todo mundo quer ter um companheiro, mas não quer pagar os preços do casamento. Quem é casado aqui, diga: Jesus me ajuda. Quem é casado aqui sabe. Eu sou casado há 4 anos, está aqui minha esposa filmando. Eu vou até atrapalhar o vídeo dela, para dizer que nós somos casados há 4 anos. E a gente já passou, meu irmão, cada alinhamento que só Jesus na causa. Eu costumo brincar dizendo que casamento é uma mistura de glória a Deus com vala-me Deus. Por quê? Porque o casamento, irmão, ele exige renúncia diária. Sabe o que antigamente você fazia? O que queria, o que dava na tua cabeça? Hoje não, tem que negociar, diga misericórdia. Tudo é um acordo. E eu falo, meu Deus, mas é. Por isso quem está aqui solteiro, se prepare, viu? Aprenda. Mude a sua mentalidade. Deixa eu te falar, Deus não aceita ser o segundo lugar na sua vida. Porque, ou melhor, eu ainda vou consertar essa frase, que a intenção é até boa, mas eu preciso consertar para você entender de maneira ampla. Tem gente que fala, Jesus é o primeiro na minha lista de prioridades. Você já ouviu essa história? Deixa eu dizer, Jesus não quer ser o primeiro na sua lista de prioridades. Jesus quer ser a lista inteira. Porque senão você coloca Jesus em primeiro lugar, sua carne em segundo, suas vontades em terceiro. Não é assim não, meu amigo. É Jesus em primeiro na sua vida, Jesus em primeiro no seu casamento, Jesus em primeiro no seu trabalho, Jesus em primeiro no seu ministério, Jesus em primeiro nas suas relações. Jesus quer ser o primeiro em tudo. Com Jesus o é tudo ou é nada. Eu sei que o culto era fé, está sendo culto de doutrina, mas vai recebendo. Por quê? Porque Deus quer te levar para um novo nível. Chega de ficar rodando no deserto. É tempo de você acessar a terra que Deus te prometeu. É tempo de você romper, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está aqui gritando essa noite: me ajuda a te ajudar. Então, mude a sua mentalidade, seja um odre novo. Sabe outra mentalidade que indigna Deus, que atrapalha a sua vida? A mentalidade vitimista. Gente, não combina com crente o vitimismo. Você não nasceu para ser um coitado, uma coitada, chamar a atenção das pessoas pela sua dor. Deixa eu te dizer, irmão, tem gente que é tão apegada às suas dores e traumas, que se for curado até morre, porque não vai ter o que dizer. Eu conheço pessoas que reclamam, aí você acha uma solução, ela acha um novo problema. Tem ou não tem gente assim? Aí tem gente que é cara de pau, que diz, sabe o que? Eu não quero solução, quero é reclamar. Pois vá reclamar longe, não perto de mim, Satanás. Porque, irmão, sinceramente, eu tenho paciência com muita gente, mas vitimista eu não consigo andar junto. Eu, me perdoe, eu não consigo. Deus odeia gente vitimista. Há um ano atrás, eu estava lá na igreja, na Lagoinha Alphaville, e vocês sabem que lá é aquela multidão, e sempre que acaba o culto, a gente sai correndo, né? Não porque a gente é artista, mas porque a gente recebe ameaça direto. Enfim, tem umas coisas que eu não posso falar, porque os pais do pastor estão aqui, pode ficar nervoso. Mas essa semana mesmo, um doido surtado lá mandou vídeo ameaçando, falando que vai matar eu, o André e a Kezinha. Aí eu peguei e falei, está repreendido em nome de Jesus. Mas o cara surtado, irmão, o vídeo do cara era um louco. Aí o pessoal do Cure lá, assustado, querendo orar por libertação. Eu falei, minha amiga, aí não é libertação só não, viu? Aí é prisão também. Porque tem coisa que é demônio, tem coisa que é loucura, que o inimigo se aproveita, enfim. O fato é que, complicado. A gente estava até no grupo hoje dos pastores discutindo. Eu falei, eu mesmo não saio mais passeando na igreja enquanto esse homem não for preso. Eu vou ficar sentado do lado do André, todos os cultos agora. Porque se ele vier para cima,
eu coloco o André na frente e ajudo ele a cumprir a palavra que diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu estou brincando, mas é verdade. Enfim, o que eu quero dizer é que gente, eu não vou mentir não, eu nem sou pai ainda. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre corre. E aí quando foi há um ano mais ou menos atrás, eu tô correndo, quando lá vem uma senhora, uma mulher, correndo pra cima de mim, se tremendo todinha. Aí eu já fiquei parado, né? Aí ela, pastor, eu quero me matar. Aí eu olhei pra ele e falei, calma irmã, você não vai se matar. Calma, respira. Respira, que ela nem respirava. Aí quando ela estava conversando comigo, chegou um homem altão por trás dela, violentão, assim. Aí eu peguei, entendi que era alguém da vida dela, ou marido, sei lá o que. Aí ela pegou e falou, pastor, eu descobri hoje que esse homem está me traindo, eu vou me matar. Aí ela começou a contar a história. Eu peguei hoje um negócio dele, não sei o que, uma história feia. Aí eu olhei e falei, mas irmã, se acalme. Ela, não, eu vou me matar, eu vou me matar. O negócio dela era se matar. Aí eu virei para ele e falei assim, irmã, se acalme, porque quando a pessoa começa a me atribular, eu fico logo nervoso. Aí eu falei, irmã, se acalme, não venha me enlouquecer não, viu? Enlouqueça só. Mas aí eu virei para ele e falei, se acalme. Ela, não, eu vou me matar. Eu, se acalme. Aí eu virei para ele e falei assim, irmã, bota o coisa na tua cabeça. Se esse homem te traiu, no pior dos mundos, na pior das hipóteses, tu deixa ele. Na pior das hipóteses, porque é o que não é para fazer, é para perdoar e lutar por esse casamento. Mas se você não quiser, você é livre. E você não vai morrer não, vai morrer por causa de macho. Eu ainda falei assim para ela. Aí ela pegou e falou, eu vou me matar. Eu falei, meu Deus do céu, me dá paciência bem aqui. Aí eu virei para ela, você não vai morrer. Por quê? Porque você não é dependente de homem, você é dependente de Deus. Esse homem é teu Deus e um com a cara feia para mim. Eu falei, não fica com a cara feia para mim não, seu sem vergonha. Enfim, irmão, foi uma confusão. Aí a Thaís chegou logo depois, vendo a confusão. Chega, ela ficou nervosa. Foi ou não foi, meu amor? Tá aqui, ó, prova, coisa boa viajar com testemunha. Porque o povo pensa que a história dessa minha é louca para você deixar de graça, rirem. É não, é verdade. Essa coisa só acontece comigo. Enfim, o fato é que eu virei para ele e falei, se acalme, deixa eu orar pela senhora. Ela, eu fui orar por ela. Aí eu terminei, irmão, eu fiz uma oração, sabe aquelas orações bonitas? Sabe aquelas orações que a gente se dedica? Eu não falei só, sai em nome de Jesus não. Eu orei bonito, falei, Senhor, visita a tua serva, traz sobre ela a tua presença, a tua graça. Senhor, restaura ela dessa dor que ela está vivendo. Tem misericórdia desse casamento. Senhor, visita a tua filha, que de dentro para fora a tua presença vem. Irmão, eu fiz uma oração, só não foi mais bonita porque não tinha esse fundo musical. Mas a oração linda. Quando eu terminei, eu olhei para ela e falei, a senhora está melhor? Ela virou para mim e falou, sabe o que, mãezona? Eu vou me matar. Irmão, eu olhei para a Elementa e falei, minha senhora, fica à vontade que eu tô com fome, eu vou almoçar. Aí eu saí. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendi que eu sou pastor, mas eu não sou Deus na vida de ninguém. Eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. Eu não consigo mudar quem não quer ser mudado. Eu não consigo salvar quem não quer ser salvo. Você também não é Deus na vida de ninguém. Para de carregar pessoas que não querem ajuda. Para de ser hospedeiro de parasitas. Deus te trouxe aqui para te libertar. Se a pessoa não quer ajuda, deixa ela ir passar o processo dela. Mude a sua mentalidade, mude o disco, vira a chave. Sabe uma coisa que você tem que mudar para ser um molde novo? Mude a sua narrativa. Mentalidade também tem tudo a ver com narrativa. As palavras, as coisas que vocês falam. Irmão, sinceramente, por mais que tem pessoas aqui que nasceram em famílias boas, em condição financeira confortável, vamos ser sinceros, todo mundo aqui teria um motivo ruim para se apegar na vida, para não dar certo. Sabe qual é os vídeos que eu mais choro? Pensa nos vídeos que me faz chorar, viu, irmão, do cabelo top. Um dos vídeos que mais me faz chorar é quando eu vejo aqueles testemunhos de internet, e só de pensar na vontade de eu chorar. Sabe aquele pessoal se formando com um cartazinho falando, o filho da merendeira e o filho do zelador virou doutor.
E eles entram com os pais humildes do lado. E aí eu olho para aquilo e choro e falo: quem quer vencer, vence. Quem quer dar certo, dá. Não me fale o que aconteceu com você, me fale o que é que você fez com o que aconteceu com você. Você está aqui em Miami, só Deus sabe a história que você carrega, mas você está lutando. Você está lutando, você está chorando, mas você está lutando. Você está lutando por você, pela sua família, pelas promessas de Deus. Mas por favor, não pare de lutar. Não se amaldiçoe. Não abra a sua boca com narrativas malignas. Sabe, irmão, muda a narrativa. Para de falar: eu não vou dar certo, eu nasci para sofrer, é assim mesmo, minha vida é isso. Não, a Bíblia fala que uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, condenada pela própria medicina, que a Bíblia diz que ela havia gastado tudo o que tinha e não havia melhorado, ia de mal a pior. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Irmão, sinceramente, sabe o que aquela mulher que podia ter feito? Estou encerrando. Não faça isso não. Sabe o que aquela mulher podia ter feito? A mulher do fluxo de sangue, ela podia muito bem ter aceitado a morte dela. Eu tenho 12 anos que sofro, eu gastei todo o meu dinheiro, eu vou morrer, deixa eu morrer. Mas não, a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus o Nazareno, um homem que fazia milagres, ia passar na região onde ela morava, nas redondezas. Irmão, a Bíblia não diz que essa mulher tinha família, a Bíblia não diz que essa mulher tinha amigo, até porque o contexto cultural da época mostrava que ela não teria ninguém perto dela, porque a mulher sangrar fazia com que ela fosse vista como imunda pela sociedade daquela época. No Oriente Médio, até quando a mulher menstruava, ela não podia ficar perto das pessoas, ela tinha que avisar. Agora imagina uma mulher que perde o sangue há 12 anos, ou seja, aonde ela ia, sabe como é que ela era chamada? Imunda. A religião obrigava que ela andasse com um sino amarrado na roupa dela, para poder, aonde ela passasse, o sino alertasse que uma mulher imunda estava passando. Você tem noção disso? Ou seja, a mulher estava com a mente, com a alma detonada, mas ainda assim ela tinha um resquício de fé. E a Bíblia diz que quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, eu amo essa passagem bíblica. A Bíblia diz que ela pensou consigo mesma. Eu amo a conversa dela com ela mesma. Irmão, tem momento na nossa vida que é você com você mesmo e Deus. Para dessa fraqueza. Ai, se o pessoal me ajudasse, minha vida era melhor. Irmão, eu vou mandar para você. Eu vou ver se eu procuro hoje na internet. Viu, tá vendo procurar? Um memezinho na internet. Eu tô com muito tempo desocupado. Tô vendo muito meme. Que tem um memezinho na internet do tobogã com uma criancinha. Não sei se vocês já viram. Que é uma criancinha, irmão, sério. Eu vou atrás desse meme hoje. A criancinha deve ter uns 5 anos, 4 anos. Aí ela tá brincando no tobogã. Quem já viu aqui vai lembrar. E ela começa a empurrar os amiguinhos brincando. Ela empurra todo mundo que vai brincar no tobogã. Aí quando é a vez dela, não tem mais ninguém. Tu viu, amiga? Olha que legal. Cheguei, ela tá assistindo. Minha amiga chega, deu um grito no meio da igreja. Eu vi, pois é. Pois me arranja hoje, se tu achar antes de mim, tá? Tu me manda. Porque quando ela viu que não tinha ninguém, paizão, sabe o que ela fez? Irmão, é lindo o vídeo, a cena é linda. Imagina uma criança de 4 anos, que você olha e fala: meu Deus, de onde é que saiu isso da cabeça dessa criatura? É as coisas que criança faz, que os pais ficam assim, ó, babando, né? Umas coisas, umas novidades. Do nada, o vídeo mostra ela com 4 anos fazendo, sabe o quê? Irmão, ela senta no tobogã e faz assim, ó, e ela se empurra. Se até uma criança entende que tem momento que ela que tem que se empurrar, como é que você, adulto, um cabra velho, ainda está colocando a culpa dos teus problemas nos teus pais, está colocando a culpa dos teus problemas no emprego, no governo, no inferno que seja? Se algo não está dando certo na sua vida, vá perguntar para Deus qual é o processo que você ainda não submeteu, e aproveite para viver esse mover do Espírito Santo, porque Deus não vai derramar vinho novo enquanto você não for um odre novo. Mude a mentalidade, mude as narrativas. E por último, para encerrar, dependa de Deus.
Seja dependente de Deus. Eu não vim aqui para te deixar mal. Tudo bem que eu vim te confrontar, eu vim te exortar, mas eu também vim com palavra de esperança para te dizer: Deus não desiste de você. Deus investiu alto em você. E Deus pega pesado, sim. Sabe por quê? Porque não tem como Deus pega leve com quem Ele investiu pesado. Deus investiu o próprio Filho dele em você, e Ele não vai ter prejuízo. Ele não vai ter prejuízo. A Bíblia fala que nós somos a recompensa do Cordeiro. Nós somos a recompensa do Cordeiro. Você é a recompensa do Senhor. Deus quer te dar um testemunho que glorifique o nome dEle. Ei, crente não tem passado, crente tem testemunho. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, mas eu não posso orar sem que você entenda tudo que você acabou de ouvir. Eu sei que esse cearense às vezes pode aparentar ser grosseiro, direto, mas irmão, chega de massagem. Você quer massagem do ego? Não é na igreja não, é no spa. Igreja é lugar de você ser transformado, confrontado no seu caráter. E eu te digo mais, irmão, essa pregação toda foi para você. Para de falar: eita, essa palavra é a cara da fulana. É não, é a sua cara. Sabe por quê? Porque, irmão, todos nós temos algo para melhorar. Todos nós. Não, Samuel, pois eu já me acho uma bênção. Se tu fosse a bênção que tu imagina, tu já tinha sido arrebatado, igual Elias. Você ainda está aqui na terra porque Deus ainda está trabalhando. Eu acho que da última vez que eu vim aqui, eu até testemunhei um pouco, que no ano de 2018 Deus me trouxe para os Estados Unidos. Eu vim morar aqui, na verdade na Califórnia, porque Deus mandou eu vir embora para os Estados Unidos. Eu estava atrás de dar seguimento à minha vida na época, casar com uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha vida, uma moça totalmente fora do propósito, nem conhecia a Thaís ainda. E aí eu fui para o Moriá para receber de Deus uma liberação para casar com a criatura. Se eu tivesse casado fora da vontade de Deus, eu não estava nem aqui hoje. E aí Deus usou a pastora Débora e a pastora Daisy em momentos diferentes, dizendo que Deus ia me dar um grande livramento e que Deus estava me levando embora para os Estados Unidos. E aí quando eu saí dessa palavra da pastora Daisy, na hora do atendimento, que quem já foi no Moriá sabe que tem um atendimento sozinho, eu fui para o culto, coisa de 1 hora de diferença. A pastora Daisy não tinha se encontrado com a pastora Débora ainda, não tinha dado tempo. E aí eu falei na minha mente: Senhor, se realmente for a tua vontade eu ir para os Estados Unidos, usa só a pastora Débora agora, que não sabe de nada, que eu lhe prometo que se o Senhor falar a mesma coisa, eu já chego em Fortaleza arrumando minha mala, quero nem saber. Irmão, quando eu termino de pensar, 120 pessoas lá no Moriá, a pastora Débora fluindo no culto, e Deus tinha usado a pastora Daisy 1 hora antes, num atendimento só eu e ela. E aí de repente a pastora Débora pega e grita no meio de 120 pessoas, ela grita: Samuel Wagner! Quando ela gritou, eu já me tremi todinho, eu falei: meu Deus. E ela gritou do altar: Deus me mostra o globo da terra girando, e eu vejo o dedo de Deus parando nos Estados Unidos. E o Senhor diz: arruma a mala e vai, porque o Senhor tem um grande livramento e um processo para você lá. E aí na hora eu me joguei no chão de joelho e falei: amém, Senhor, eu vou. Irmão, eu vim para cá, mas sabe o que é o legal? Eu vim no melhor momento da minha vida, com dinheiro no bolso, cheio de dólar. Sabe qual foi o sentimento que eu tive? Senhor, obrigado, tu vai me dar um ano sabático. Sabe aquele ano só para estudar inglês, só para poder curtir. Por mais que eu sofresse a distância e o livramento que Deus estava terminando na minha vida, eu achei que ia ser bom. Irmão, na chegada, eu não tinha uma casa para morar na Califórnia, e fui ficar com amigos de uma amiga, achando que a pessoa era maravilhosa. A família me tratou super bem na chegada, super solícita. Falou que eu tinha 10 dias na casa dela para poder encontrar uma casa para mim, um apartamento para eu morar, um quarto, porque quem conhece a Califórnia sabe que é caríssimo. E aí, com 1 dia e meio, eu estava dormindo na sala, né? Mas não estava nem aí, porque eu ainda ia arrumar um lugar. Aí ela me acorda: Samuel, a dona da casa pediu a casa.
a gente tem que sair daqui a 2 dias. E eu falei, meu Deus, mas tu não disse que era 10? Não, infelizmente aconteceu. Enfim, irmão, depois eu soube e percebi que era golpe, desde o começo. E aí foi quando eu peguei e falei, meu Deus, eu tenho que arrumar uma casa. E ela, vamos alugar uma casa junto, eu, você, o papai, não sei o que. Eu falei, pode ser, aí eu pago só um quarto, porque fica mais barato. Vamos. Só que tem um problema, eu não tenho dinheiro da luva, do calção, para pagar 3 meses. Eu falei, não, mas eu tenho, eu tô com muito dinheiro. Olha o abestado. Eu tenho, pode deixar comigo. Resumindo, eu fui lá, caí no golpe. A menina, eu não sabia falar inglês, nada. Nessa época eu chamava o verbo to be de Toby. A menina foi lá e fez com meu dinheiro um contrato no nome dela, que me prendia a um apartamento. Na época, se eu não me engano, eram uns 60 mil reais. Aí, ainda assim eu estava de boa, porque eu falei, não, encontrei uma família. Irmão, com menos de um mês, tipo coisa de 20 dias, a família virou o Satanás. Era o diabo, a diabetes, o Exu Mirim. Todo mundo com demônio me perturbando. Irmão, Samuel, mas o que podia acontecer? Toda humilhação que você imaginar. A menina chegou para mim e falou assim, você vai ajudar a pagar as contas da casa todinha, tá? E eu falei, não, tudo aqui é dividido por 4. Porque mora eu, você, seu pai e sua filha. Eu não sou pai dessa menina não. Aí ela falou assim, se você não me ajudar, eu vou fazer da sua vida um inferno. E eu falei, meu Deus, eu não acredito não. E aí, irmão, ela pegava xícara minha de café que eu tinha bebido, que eu colocava no dishwasher. Não, na verdade era na pia mesmo. A gente não tinha dishwasher não. Na pia para lavar, que eu ajudava a lavar as coisas da cama minha todinha. Mas quando eu esquecia uma xícara minha, teve um dia que eu estava indo para a escola pela manhã, eu nunca vou esquecer. Eu humilhado já, triste. Ela pegou e gritou, essa xícara quem está aqui? Eu falei, fulana, quando eu chegar eu lavo, eu estou muito atrasado. Ela pegou a xícara e quebrou nos meus pés. Pá! Falei, meu Deus! Aí eu foi no xerife, atrás de sair da casa. Aí eu fui lá, no meu inglês de um mês, com um tradutor, xerife, eu caí num golpe, me ajude, não sei o que. Aí o xerife virou para mim e falou, sabe o que? Para poder eu fazer alguma coisa, você tem que ser agredido. Aí eu virei para ele, estava tão desesperado que eu falei assim, eu vou tentar hoje. Porque, irmão, eu preferia 1000 vezes levar um murro e sair daquele inferno, do que eu ficar intacto, sem alma, com a emoção detonada. Resumindo, não consegui, me revoltei com Deus. E um dia eu, saindo de uma loja, chorando, puxando uma mala que eu ia embora para algum lugar, eu peguei e falei, Deus, que pegadinha foi essa que o Senhor fez comigo? Para te ter uma ideia, irmão, começou a chover na hora. Eu abri meu guarda-chuva, porque lá na Califórnia chove todo dia. Eu morava ali pertinho dele, City, vizinho São Francisco. Um frio desgraçado, com todo o respeito da palavra. Um frio horrível. Simplesmente quando eu abri o guarda-chuva, deu um vento que quebrou o guarda-chuva na minha cabeça. Irmão, filme de sessão da tarde. E eu falei, Deus, tu está se divertindo comigo, Senhor. Aí Deus pegou e falou para mim, você que não entendeu, eu te trouxe aqui para um processo. E você não vai sair da casa, porque a casa é o seu tratamento. Você vai chegar em casa e você vai pedir perdão. Eu falei, você não tem culpa de nada. Pois então fica à vontade para ficar mais tempo no deserto. Irmão, cheguei lá chorando, fulana, me perdoa se eu te estressei alguma coisa. Aí ela tacou a porta na minha cara. Cão. Resumindo, irmão, luta, 6 meses de luta. E aí orando no quarto, o Espírito Santo falou, Samuel, eu não te trouxe para descansar, eu te trouxe para um deserto. É um processo, mas quando você for aprovado, eu te levo de volta para o Brasil e a sua vida vai para outro nível. E aí eu ainda falei com Deus, eu discutindo com o Espírito Santo, eu falei, Deus, eu não quero ir para outro nível não, o nível que eu estava ótimo. E Deus falou, não, para mim não, eu tenho algo novo para você. Resumindo, depois de Deus me amassar, eu fui lá e falei, pois eu aceito. E aí Deus falou, eu te trouxe para te libertar daquele relacionamento que não é da minha vontade. Eu te trouxe para quebrar o seu orgulho, porque você é muito orgulhoso. E eu te trouxe para ensinar a depender de mim, porque você estava muito mal acostumado no Brasil. E aqui só tem eu por você. Tem nenhum brasileiro para lhe ajudar. Nem para eu me trazer para a Flórida, porque aqui tinha uma gente que me conhecia e podia me socorrer. Lá na Califórnia, irmão, eu não conseguia fazer nem amigo direito. Depois eu consegui. Até para poder eu conseguir um advogado para tentar me ajudar a sair daquela situação. Para me atender, o homem cobrava $300. Eu falava, meu Deus do céu, devorador. Enfim, irmão, luta. Só que o que é que eu fiz?
me submeti. Falei: Deus, quer saber de uma coisa? Cansei, eu me rendo, seja feita a tua vontade. E para você que não sabe a palavra render-se, por isso quando a gente está aqui louvando uma música, a gente fala: levante a sua mão, se renda. Sabe o que significa render-se? Dar-se por vencido. Quando a gente fala para você se render, é para você parar de lutar com a sua força, é para você parar de querer as coisas do seu jeito, é para você se submeter, porque o novo de Deus está chegando para a sua vida. E tem processos na sua vida que ninguém pode te ajudar, é você e Deus. E ai de quem colocar a mão. Então o convite do Senhor para a sua vida essa noite é: vamos subir de nível, vamos acessar o novo. Se submeta a mim hoje. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Você já entendeu o que Deus falou com você essa noite? Seja humilde para dizer: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, faz na minha vida o teu querer. Eu não quero ser o mesmo, eu não quero contender contra o meu Deus. Eu preciso, Senhor, acessar o que o Senhor quer que eu acesse. Faz de mim um odre novo, faz de mim alguém novo. Muda o meu coração, muda a minha mente, muda as minhas palavras e me leva para o novo, para o novo, para o novo. Feche os seus olhos, faça a sua oração ao Senhor essa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, feche os seus olhos, fale com Ele. Renda-se. Feche os seus olhos e se renda. Faz o teu querer, Senhor, que não o meu, mas o teu querer seja feito em minha vida, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo da verdade. Levante a sua mão aí onde você está. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, essa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pela minha negligência, pela minha rebeldia. Diga: Espírito Santo, se em algo eu tenho te desagradado, me corrige, me convence, me transforma. Diga: essa noite eu me entrego à tua vontade e eu te peço, faz de mim o teu querer. E que em nome de Jesus, ainda esse ano, diga: ainda esse ano eu saia desse deserto e eu entre na terra prometida que tu tem falado pela tua palavra e na boca dos teus profetas. Diga: essa noite eu te peço, muda a minha estrutura, transforma o meu interior e me prepara para o vinho novo, em nome de Jesus. Eu quero pedir para Thaís fazer uma oração encerrando esse momento, mas antes eu quero só encerrar com uma frase que o Senhor me deu por causa dessa palavra. Escute: estruturas rasas não suportam promessas profundas. Estruturas rasas e frágeis não suportam promessas profundas e fortes que Deus tem para você. E deixa eu te dizer, Deus não vai mudar a promessa. Deus não vai mudar a promessa, vai continuar grande do jeito que Ele disse que vai ser. Se a tua promessa não combina com a tua atual realidade,